A passagem de hoje é Salmo 18, versículos 37 a 50. Vamos ler juntos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Amém. Temos meditado continuamente no Salmo 18. A porção que lemos juntos hoje corresponde à sua parte final. Se olharmos para o título do Salmo 18, ele diz o seguinte: para o cantor mor. Salmo do servo do Senhor. Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então disse: é o que está escrito. Isto significa que Davi dirigiu este cântico a Deus após vencer as contínuas guerras contra os seus muitos adversários. Portanto, podemos resumir o Salmo 18 numa única expressão: o cântico de vitória de Davi. No fundo, o segredo da vitória de Davi, em meio a guerras e ameaças contínuas, foi que Deus estava com ele. Analisando a situação, o cenário da vitória de Davi não era de forma alguma óbvio ou natural. Qual era a condição de Davi antes? Se olharmos para as várias histórias em 1 Samuel, vemos que ele sofreu inúmeros ataques de seus inimigos. Foi ameaçado de morte pelo próprio filho e escapou por um triz várias vezes devido às perseguições de Saul. Na verdade, não seria exagero dizer que ele já poderia estar morto. Mas, como está Davi agora? Ele está entoando um cântico de vitória. Está cantando um hino de triunfo. Nos versículos 37 e 38, vemos que a situação de Davi, que antes era perseguido por inúmeros inimigos, agora foi completamente revertida. Ele persegue o inimigo em fuga e o faz com a firme determinação de não recuar até que seus adversários sejam destruídos. E, finalmente, nós o vemos subjugando esses inimigos. Davi se tornou o protagonista de uma virada impressionante. No entanto, Davi confessa, nos versículos 39 e 40, que tudo isso só foi possível porque Deus lhe deu força, porque Deus lutou ao seu lado, permitindo-lhe reverter a situação e alcançar a vitória. Nesse contexto, o versículo 40 diz: deste-me também o pescoço dos meus inimigos. É a sua confissão. A tradução literal do original é: tu me deste a nuca dos meus inimigos. Soa bastante forte, não é? Era um costume no antigo Oriente Próximo que, ao final de uma guerra, o rei da nação derrotada se prostrasse no chão, e o rei vitorioso pisasse com o pé no pescoço do rei vencido. Era um ato que demonstrava a todos a autoridade absoluta do vencedor, e que a vida do derrotado estava à mercê do vencedor. É essa imagem que está sendo usada neste texto. Significa que Davi subjugou seus inimigos de forma avassaladora. Mas Davi confessa que tudo isso foi graças ao auxílio de Deus. Vejamos a situação dos inimigos. No versículo 41, vemos que os inimigos, já subjugados,
clamaram desesperadamente por salvação. Mas está registrado que não houve quem os livrasse. É uma conclusão óbvia. O único que poderia salvá-los era o Deus verdadeiro, o Senhor. Mas, infelizmente para eles, Deus não estava do seu lado, mas do lado de Davi. Portanto, por mais que clamassem, não podiam receber ajuda. Já era tarde demais para receberem a ajuda de Deus. Além disso, eles não buscavam o Senhor com um coração sincero, mas o faziam como último recurso, pois os seus próprios deuses não tinham poder para ajudá-los. Portanto, era impossível que Deus ouvisse essa oração. No final, Davi os desfez como o pó e os pisou como a lama das ruas, conforme registra o versículo 42. Após sua vitória, Davi compôs e cantou este cântico. Este cântico não foi entoado apenas por Davi. Provavelmente, muitas pessoas daquela época o cantaram juntas ao oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, era cantado como um hino de louvor quando se reuniam para adorar, assim como nós fazemos. O que estaria no coração das pessoas que entoavam esta canção? Imaginem! Verdadeiramente, devemos confiar apenas no Senhor Deus. Eles teriam cantado este louvor com o seguinte pensamento: quando confiamos e esperamos somente em Deus, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades, mesmo em meio aos ataques e ameaças dos inimigos, Ele nos dá a vitória. Assim, teriam reafirmado sua fé em Deus e fortalecido sua devoção. Se não confiarmos em Deus, nossos pescoços é que podem ser pisados em humilhação. Quem ousaria confiar em outro Deus? Nós também, em nossa caminhada, encontramos várias dificuldades e ataques. Nesses momentos, que possamos confiar somente em Deus, lembrando que a batalha pertence ao Senhor. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força e o poder para expulsar nossos inimigos e, finalmente, os faz curvar-se sob nossos pés. O cântico de vitória de Davi a Deus continua após o versículo 42. Davi continua a louvar o Deus que o salvou. Ele canta que Deus o fez rei de Israel e fez com que reis de muitas nações viessem a ele, se curvassem e lhe obedecessem. Isto não é Davi simplesmente se gabando e narrando suas façanhas. Em última análise, é uma confissão de que tudo se deveu a Deus. Ele está confessando e testemunhando que, quando confiou e esperou verdadeiramente só em Deus, a aliança de Deus, prometida na lei de Moisés, se cumpriu por meio dele. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Gênesis 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está vivenciando o cumprimento dessas palavras. Nações que não o conheciam vêm a ele, prostram-se e curvam-se. No final, não é a Davi que se curvam, mas ao Deus de Davi. Davi, com temor e tremor, louva a Deus e dá testemunho de sua vida. Exatamente. Sabemos muito bem que a razão pela qual Deus nos salvou e nos chamou para os seus braços é para que vivamos manifestando o seu amor ao mundo. O mesmo se aplica aqui. Deus concedeu a vitória a Davi, que confiava nele. Essa vitória não se limitou ao triunfo pessoal de Davi, mas foi a vitória de toda a nação. E Deus concedeu essa vitória para que, através dela, a sua glória fosse proclamada também às nações estrangeiras. Afinal, por amor do seu nome, Deus guia todos os que são seus por veredas de justiça. Devemos confiar nesse Deus. Creiam no Deus que nos dá a vitória quando confiamos e esperamos nele em meio às dificuldades. E vivam com fé, aguardando o dia em que, por meio de nós e da nossa vitória, todas as nações e as pessoas ao nosso redor possam conhecer a Deus. Davi se refere a este Deus com as seguintes palavras, no versículo 46. O Senhor vive. Com esta exclamação, ele confessa que Deus é verdadeiramente um Deus vivo. Nós também confessamos que Deus está vivo. Ao orar, nós mesmos costumamos dizer:
Pai, Deus vivo. No entanto, eu me pergunto, será que eu realmente acredito e confesso que Deus é um Deus vivo? E quanto a vocês? Vocês realmente creem que Deus está vivo? Se a resposta for sim, nossa maneira de viver mudará. Em meio ao sofrimento e às dificuldades, em meio à tribulação e à perseguição, em meio à adversidade, nossos pensamentos e nossas escolhas serão diferentes. A razão pela qual muitos se desesperam, desistem e se afastam de Deus quando as dificuldades chegam, é porque pensam que Ele não intervirá em sua situação. Pensam que, mesmo que orem, Deus não os ouvirá. Em suma, afastam-se, queixam-se e se desesperam, porque, no fundo, agem como se Deus estivesse morto e não vivo. Se tivermos a certeza de que Deus está vivo, como poderíamos desanimar, desesperar e nos afastar dele? Se Deus está vivo, Ele certamente cumprirá as suas promessas. Se Deus está vivo, Ele protege o seu povo, aqueles que lhe pertencem. Ele os livrará das mãos de seus adversários. E por amor do seu nome, Ele nos guiará por veredas de justiça e nos fará uma fonte de bênçãos. Se Deus está vivo, não há razão para desanimar ou desesperar. Davi era um homem que acreditava e confessava que o Senhor vive. Sua fé no Deus vivo o capacitou a confiar nele mesmo em meio a sofrimentos e adversidades. Mesmo nas maiores provações, ele tinha fé que o Deus vivo se manifestaria e lutaria por ele. Assim como o confessamos com nossos lábios, que possamos crer de todo o coração que Deus está vivo. Crendo no Deus vivo, que não nos desanimemos nem desesperemos em meio aos sofrimentos, dificuldades e adversidades que enfrentamos. Pelo contrário, que possamos experimentar o Deus que está do nosso lado e luta por nós. Minha oração sincera é que hoje, e em cada dia de nossa jornada, todos nós possamos viver a experiência do Deus vivo, o Deus que luta por nós.